Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre um dos romances mais sofisticados e inteligentes de Jane Austen. Se você gosta de livros com personagens marcantes, diálogos afiados e crítica social escondida nas cenas do cotidiano, esse vídeo é para você. Então pegue seu café ou seu chá à moda inglesa e vamos para a resenha. Bom, a história é sobre uma garota chamada Emma, que tem 21 anos. Ela mora com seu pai na propriedade Hatfield, na zona rural da Inglaterra. Aos 21 anos, Emma acredita que não vai se casar, afinal ela já tem tudo o que precisa, conforto, comodidade, dinheiro, e ela gosta de ser independente. Mas isso não a impede de arranjar casamento para os outros. Após ver sua governanta se casar com uma pequena ajudinha sua, ela decide que vai começar a arrumar casamento para as pessoas. Então ela pega uma moça chamada Harriet Smith, a transforma em sua amiga, começa a elevar socialmente a garota e encontra um bom partido para ela. No entanto, os planos de Emma nem sempre saem como ela espera. Aos poucos ela vai perceber que sua visão de mundo é ingênua e limitada e cheia de julgamentos apressados. Enquanto tenta controlar o destino amoroso dos outros, Emma comete erros que afetam as pessoas ao seu redor e a si mesma. Ela rejeita o interesse de um cavalheiro respeitável, se engana quanto aos sentimentos dos outros e demora a perceber o que realmente sente pelo Sr. Knightley, um cavalheiro amigo da família há muitos anos e o único que tem coragem de dizer a ela verdades difíceis. Ao longo da narrativa, acompanhamos o amadurecimento de Emma, que aprende com seus equívocos, desenvolve empatia e descobre que o amor verdadeiro pode estar bem mais perto dela do que ela imaginava. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1815. Neste romance, a autora mergulha com ironia e sutileza nas complexidades das relações sociais e afetivas da Inglaterra georgiana, ao mesmo tempo que constrói uma protagonista que divide opiniões até hoje, Emma Woodhouse. Confiante em seu julgamento sobre arranjar casamento para as pessoas, Emma não percebe que a sua visão de mundo é muito limitada. Afinal, ela sempre teve muitos privilégios, e suas boas intenções acabam provocando confusões, desilusões e mal-entendidos. O charme do romance está no arco de amadurecimento de Emma, que passa de uma jovem mimada e egocêntrica para uma mulher mais madura, sensível, humilde e consciente de suas emoções e responsabilidades. Jane Austen conduz essa transformação de Emma com sua marca registrada. Diálogos inteligentes, ironias elegantes e observações afiadas sobre a sociedade, o papel da mulher e os jogos de poder disfarçado por cortesias. Um dos pontos altos da obra é a relação da Emma e do Sr. Knightley, um cavalheiro sensato e afetuoso que serve de contraponto com a personagem. É um romance construído com tempo e cuidado, mais baseado na amizade, na admiração mútua e no crescimento pessoal do que em grandes declarações ou paixões arrebatadoras. Emma não é apenas uma história de amor, é uma crítica social sutil. É um estudo de personagem brilhante. Jane Austen nos mostra que amadurecer é aprender a ouvir, errar e enxergar a si mesmo. Uma lição que 2 séculos depois continua profundamente atual. Bom, o Sr. Knightley é um dos personagens mais admirados do livro. Ele é o melhor amigo da família Woodhouse, que é a família da Emma, e mora na propriedade vizinha. Onde Emma é impulsiva, ele é ponderado. Onde ela julga, ele observa. Ele funciona como uma consciência moral da história e ao mesmo tempo representa um amor maduro e construído sobre respeito e amizade. É o único que desafia Emma de verdade e isso é fundamental para o crescimento dela, enquanto as outras pessoas são só um bando de bajuladores que acham ela linda, perfeita, maravilhosa, inteligente,
só sabem tecer elogios a ela. Já o Sr. Knightley, ele vê os erros dela e fala para ela. A Harriet Smith é uma jovem ingênua, de origem duvidosa, ninguém sabe ao certo a origem social dela. E por ser influenciável, ela se torna uma espécie de projeto da Emma. Apesar da sua doçura, Harriet muitas vezes é usada para mostrar como os julgamentos de Emma são muitas vezes equivocados. Ela representa a fragilidade de quem não tem a própria voz na sociedade e como os jogos de classe e aparência podem manipular vidas inteiras. A senhorita Bates é uma mulher solteira, de meia idade, sem recursos e muito tagarela. E sim, gente, ela é muito tagarela. Vocês vão ver que quando ela aparece na história, a fala dela muitas vezes ocupa 3 páginas. E é uma fala direto, não há respiro, não há descrição. Essa mulher, quando ela começa a falar, ela não para. E Emma a despreza em certos momentos, o que revela sua falta de sensibilidade e de empatia. A senhorita Bates nessa história serve como um espelho social. Embora simples, é respeitosa e generosa. E a forma como Emma a trata mostra a arrogância disfarçada de boas maneiras, que a protagonista vai precisar desconstruir. Já o Frank Churchill, filho do Sr. Weston, ele é charmoso, é sedutor e muito misterioso. Emma chega a acreditar que pode haver algo entre eles, embora ela não queira se casar, ela vê nele muito potencial para um futuro marido seu. Só que ele guarda segredos que acabam complicando as coisas. Jane Fairfax, ela é sobrinha da senhorita Bates, ela é inteligente, talentosa e reservada. Ela é em muitos sentidos o oposto de Emma. Vive com poucos recursos, mas é educada e virtuosa. Ela aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe deu para se aperfeiçoar, como canto, piano e dança, enquanto Emma sempre abandonou tudo que ela começou porque ela não achava interessante. A Jane Fairfax mostra como é ser uma mulher sem recursos em uma sociedade rígida. Sua dignidade e discrição revelam que nem sempre a ostentação acompanha o mérito. O Sr. Woodhouse, o pai da Emma, ele é um homem hipocondríaco, medroso, ele tem medo de tudo, gente. Ele tem medo do vento, ele tem medo de ficar em locais fechados, com as janelas e portas fechadas, mas também tem medo de ficar em locais em que as janelas e as portas estão abertas. Ele é um homem metódico, as coisas têm que ser do jeito dele, senão ele tem os surtos dele e todo mundo se adapta a esse jeito dele ser. E ele representa o apego de Emma à infância e à estabilidade. Emma ama muito o pai dela. E o fato dela não querer se casar é justamente para não sair de perto do pai. A senhora Weston, que era a antiga governanta de Emma, conhecida também como senhorita Taylor, ela é a figura materna da história, já que Emma perdeu a mãe muito nova. E ela é uma das personagens mais equilibradas e afetuosas do romance, mas claro, uma boa bajuladora da Emma. Para falar do Sr. Elton, vamos ter spoilers. Se você não quer descobrir esse spoiler, pule para essa minutagem aqui. Bom, ele é um homem vaidoso, interesseiro e bastante preocupado com as aparências e sua posição social. Emma acredita que ele está interessado em Harriet, mas na verdade ele está interessado nela. E isso é o motivo de uma grande confusão na história. Ele representa os perigos da vaidade social e da ambição disfarçada de virtude. Sua rejeição a Harriet e posterior casamento com a snob senhora Elton serve como um alerta a julgamentos apressados e hipocrisia social. Ele também mostra que nem todo cavalheiro é digno de confiança. Há uma delicada convivência entre classes na época de Jane Austen e ela mostra nesse romance que pessoas de diferentes classes se relacionavam, mas sempre com regras implícitas de comportamento. Por exemplo, Emma visita os mais pobres por caridade e não por amizade. A senhorita Bates é constantemente humilhada, mesmo que discretamente, por ser uma mulher solteira, pobre e falante. Harriet, como tem uma origem incerta, pode ser amiga de Emma, mas apenas enquanto ela for alguém grata e submissa.
O convívio entre essas pessoas de classes diferentes era possível, mas não havia igualdade verdadeira. As boas maneiras da elite muitas vezes mascaravam o desprezo e o controle. E isso é muito claro em como a senhora Elton começa a controlar a Jane Fairfax, já que a Jane Fairfax é uma moça pobre que não tem chance nenhuma de ter um casamento, já que ela não tem dote. E a senhora Elton resolve que vai arranjar um emprego para Jane, mesmo ela dizendo que ela não quer, que ela já tem outros planos, que ela tem outras coisas, ela quer fazer isso só depois. Mas essa mulher, gente, é insuportável. Em Emma, Jane Austen mostra que conviver em uma sociedade tão rígida como aquela era sufocante, especialmente para as mulheres. Essa crítica aparece nos limites impostos a todos os personagens. Emma não pode e não quer se casar abaixo de sua classe social. Harriet sofre por sua origem indefinida. A senhorita Bates é excluída por ser pobre e quando é convidada é por caridade. E o único que se salva nessa história é o Sr. Knightley, que, embora rico, é admirável por tratar todos com igualdade. Bom, um dos meus filmes favoritos da minha infância e adolescência é As Patricinhas de Beverly Hills, que é baseado em Emma. E no meu blog eu fiz uma resenha completa deste livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, e lá eu faço uma comparação entre o filme e o livro. Então, se você quer ver essa comparação, clica aí no link do blog para você poder ler e comentar o que achou. E me conta também se você já assistiu o filme. Se você ainda não leu Emma, eu super recomendo. Embora há trechos bem arrastados da história, eu levei um mês lendo, eu não li com pressa, eu li uma média de 2 a 3 capítulos por dia, o que dava uma média de 20 páginas, mas tem umas partes que são bem chatas, bem arrastadas, mas tem outras que são muito legais, bem interessante. É um povo que visita o outro, que visita outra pessoa. É sempre assim, é um vilarejo pequeno, com todo mundo indo na casa de todo mundo. E é cheio de fofocas. Então é legal, mas você tem que ter em mente que tem partes arrastadas, que tem muitos diálogos. Há capítulos aqui que são formados apenas por diálogos. E há discussões que são chatas, porque eles ficam assim, páginas e mais páginas discutindo se o Frank Churchill vai realmente vir para a casa do pai. Agora eu vou comentar com vocês alguns trechos do livro que explicam algumas coisas que eu falei. Essa é a visão de Emma a respeito de Harriet. Emma a notaria, ela a melhoraria, ela a separaria de seu mau círculo de conhecidos e a introduziria à boa sociedade. Ela formaria suas opiniões e seus modos. Seria uma tarefa interessante e certamente muito bondosa, tornando-se sua própria situação na vida, seu lazer e seus poderes. Ou seja, Emma faria de Harriet uma bonequinha que ela manipularia como ela quisesse. Depois temos o Sr. Knightley tentando abrir a mente de Emma e explicando para ela que o que ela está fazendo é errado. Ele fala assim sobre a amizade de Emma com Harriet. Sempre achei essa amizade muito tola. Embora tenha guardado meus pensamentos para mim, mas agora percebo que será muito infeliz para Harriet. Você vai iludi-la com suas opiniões sobre a sua beleza, sobre o que ela merece, que em pouco tempo ninguém ao alcance dela será bom bastante. Quando a vaidade trabalha em uma mente fraca, produz todo tipo de danos. Knightley, ele não tem medo de jogar na cara da Emma as besteiras que ela tá fazendo. Se você já leu Emma, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, se você não gostou, ou se você passou raiva lendo também. E claro, se gostou do vídeo, dá o seu joinha, deixe um comentário, se inscreva no canal e a gente se vê nas próximas resenhas. Com mais chá ou café, livros e muito amor literário. Um beijo e até o próximo vídeo.